Ela nasceu em 26 de novembro de 1986 em São Paulo. Filha do senhor Aparício Carvalho e também da dona Maria Silvia Carvalho. Formada em Direito e Medicina. Milita no Partido Social da Democracia Brasileira, o PSDB, desde seus 16 anos de idade. Já exerceu os cargos de presidente do PSDB Jovem de Rondônia e também de secretária nacional das políticas públicas para mulheres jovens do PSDB nacional. Em 2008, disputa as eleições e é eleita vereadora de Porto Velho, com 1.829 votos. Em 2012, decide disputar a prefeitura de Porto Velho, alcançando 41.673 votos. Em 2014, é eleita deputada federal com 60.324 votos, a terceira candidata mais votada do estado, pela coligação, e a primeira da coligação Frente Muda Rondônia. Em março de 2015, aceitou o convite do líder do PSDB na Câmara, deputado Carlos Sampaio, e se tornou vice-líder do partido. A deputada foi convidada também pelo presidente da legenda, Aécio Neves, para assumir uma das vice-presidências nacionais do PSDB. Em fevereiro de 2017, foi eleita segunda secretária da Câmara dos Deputados com 416 votos. A nossa entrevistada de hoje é a advogada, médica e deputada federal Mariana Carvalho. Bom dia, deputada. Prazer recebê-la pela primeira vez aqui no Jogo Aberto. Bom dia, uma grande alegria, muito obrigada, J. Júnior, pelo convite. E primeiro pedir desculpas, estava agora nessa manhã participando da reinauguração do nosso Parque Natural de Porto Velho. É um grande momento histórico para a nossa cidade, poder participar de um momento com tantas famílias participando, com piqueniques, lazer e até aproveitar aqui e fazer o convite a toda a nossa população para ter a oportunidade de poder reviver esse momento. Eu tenho falado que Porto Velho tem resgatado a autoestima do porto-velhense e hoje foi uma dessas provas, né? Eu infelizmente não consegui chegar porque até o final da Rio Madeira, até conseguir sair, ao mesmo tempo eu fico feliz porque quando você chega em algum lugar e as pessoas fazem questão da sua presença, você fica muito entusiasmado, ainda mais no momento político que a gente vive, que só sabe se criticar políticos e todos os políticos envolvidos em fatos envolvendo corrupção, você estar num local e ter dificuldades até para sair, para poder atender o carinho de todas as pessoas, isso é gratificante. Então eu quero aqui pedir desculpas pelo fato dessa demora, mas ao mesmo tempo o fato de poder parabenizar a prefeitura e parabenizar os porto-velhenses que hoje ganham mais um lugar de lazer para a nossa cidade. Muito bem, a gente ia fazer 3 blocos, cada bloco com um tema diferente. Nós íamos falar sobre o cenário nacional, sobre a sua atuação em Brasília e sobre o futuro do estado de Rondônia, na ótica da deputada Mariana Carvalho. Vamos tentar ser sucinto, então, perguntar um pouquinho de cada coisa, tudo muito misturado agora. Vamos sair um pouquinho da organização e vamos para o nosso debate, nossa troca de ideias, a nossa reflexão junto às ondas do rádio, que é o objetivo do programa Jogo Aberto. Deputada, e nós vamos desculpar, assim, o seu atraso, nós e os ouvintes, mas vamos convidar para outra oportunidade, nós fazemos uma entrevista completa que a senhora possa estar aqui na 107,9 num sábado desses, né, para a gente bater um papo e esclarecer outras dúvidas que nós temos. Deputada, posterior a essa luta toda que se iniciou através do seu partido, quando entrou com um pedido de cassação da chapa Dilma Temer, e depois os movimentos sociais, movimentos populares, o PSDB enganjado na luta para que o impeachment acontecesse da Dilma, o PSDB junto, na frente disso aí, porque era o principal partido de oposição, o maior partido de oposição do país, a Dilma cai. E eu vejo, talvez a nação veja também, sem ser o portador da verdade, que o PSDB obrigatoriamente também participando do governo Temer, buscando a recuperação do país. E, de repente, denúncias contra o governo do PMDB, governo Temer, denúncias sérias, delações premiadas. Como a senhora vê hoje a saída para o governo Temer e o comportamento do PSDB diante desse governo? Bom, primeiro, quero deixar aqui bem claro que quando aconteceu o impeachment e o presidente Temer assumiu, ninguém do PSDB tinha votado, até mesmo porque ele era vice-presidente do caso da chapa da presidente Dilma. Mas quando houve esse impeachment, o PSDB, por uma decisão de ajudar a recuperação do país e a gente chegar a uma estabilidade econômica, resolveu ajudar e fazer parte do governo. Eu confesso a você que mesmo
aceitando todas as posições partidárias, eu achava que não era um momento de participar de uma forma efetiva. Isso eu quero dizer, ocupando cargos no Ministério. Eu acho que poderia ajudar nas votações das pautas. Mas, bem, desde isso a gente percebe que há um ano, né, desde de maio do ano passado para esse ano, com o governo Temer, o país começou a ter sim uma estabilidade econômica. Essa pauta positiva para o país, não podemos negar, a gente percebe que até a própria inflação de 9,39 já caiu para 4,8 e algo que só acontecia de recessão no país, hoje ele deu uma estabilizada. O país teve um crescimento de 1%, por mais que seja pouco, aonde a gente só tinha números cada vez mais diminuindo. Com essa condição agora, com esses escândalos envolvendo o presidente na presidência do Michel Temer, eu acredito que não faz sentido o partido continuar fazendo parte. Eu sou uma dos grupos do PSDB que estou a favor do desembarque do partido. A espera é até o dia 6, com a decisão do TSE, e a partir disso o PSDB vai tomar suas decisões. Os ministros têm consciência disso, que a partir dessa decisão majoritária do partido, eles também têm que fazer parte. Agora, o que eu acredito e o que eu acho? Primeiro, não tem condições de termos um governante que não tenha confiança da população. Primeiro que é um líder. Se você não tem uma liderança e você está na frente do governo, não faz sentido, até mesmo para aprovar qualquer tipo de pauta positiva e propositiva ao nosso país. E a segunda questão que eu acredito, que todas as agendas que tenham pautadas para ajudar o país, elas têm que continuar sendo votadas na Câmara. Agora, o grande problema que eu acho, que eu sempre tenho conversado e falado para as pessoas, infelizmente a gente vive num processo político que quando sou eu de um governo que apresento e o outro é oposição, aquilo não é bom. Quando se muda o governo e você vira oposição, a mesma pauta defendida, ela começa a não ser boa como você defendia antes. E isso eu quero deixar bem claro. Eu acho que tem que parar com essas coisas de justificar porque é partido A e partido B. A gente tem que pensar políticas públicas e pautas positivas pensando no país, pensando nas pessoas e não pensando em partidos políticos. Muito bem, nós vamos ao intervalo já? Ainda não, né? Deputada, eu queria dar um abraço aqui no meu amigo Francisco. Ele me falou que a senhora esteve lá ontem. Francisco, da Associação Beneficente São Francisco, sim. Lá no São Sebastião 2. Exatamente, estive fazendo uma visita e quero aproveitar aqui e dizer que o Francisco é um dos grandes exemplos de homens de luta que continuaram a acreditar no valor do que é viver. E eu falo para ele que ele deve ser um exemplo aí a ser dado para todas as pessoas aqui no nosso estado. Até falei, Francisco, podia muitas pessoas te conhecerem, porque você é um exemplo de vida. E sem contar o que ele faz também, o seu trabalho com a sua assistência, recebendo gente de todo o estado, muitos que precisam de tratamento médicos, e ele dá aí essa atenção e esse carinho especial. Francisco, um grande beijo a você e também a Socorro. Foi uma grande alegria poder passar aí um pouquinho da tarde com vocês ontem. Muito bem, deputada, eu estava olhando na mídia, hoje o Rocha Loures foi preso de manhã e já o Palácio Planalto já está... Desesperado em função do medo, do receio de uma possível delação. O advogado dele disse que não vai ter delação. Eu acho que ele está segurando um pouquinho. Eles estão esperando dia 6, que é onde o TSE vai julgar a propositura propositura não, foi proposta, na verdade, do PSDB, da chapa Dilma Temer. Ontem o governo, eu acho, bem de longe, né, longe de querer ser novamente o portador da verdade, mas observando que o governo ele está sendo muito otimista, dizendo que tem 220 votos de sustentação, PP, PTB, PRB e PR, esses 4 partidos. Ele teve ontem o presidente Temer com o Alckmin em São Paulo e disse que hoje de manhã, depois da prisão, estava retornando para São Paulo para tentar articular alguma coisa. A senhora vê que há a possibilidade do partido realmente romper, independente dessa decisão do TSE? Acredito que sim, porque hoje é uma decisão da grande maioria, mas na verdade eu até acho que o presidente Michel Temer, além dos partidos que estão cada vez mais desembarcando, eu vejo que o presidente poderia ter humildade de pensar em prol do Brasil e não numa questão se ele está certo, se ele está errado. Isso daí a justiça vai julgá-lo e vai dizer o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Agora o que não pode é o Brasil estar pagando por isso. Então acho que ele poderia ter uma certa humildade de sair, deixar as pautas positivas que estão aí tramitando e deixar elas acontecerem, mas de uma forma que ele tivesse o reconhecimento que ele não está fazendo bem para o país. Foi aquilo que eu disse. Infelizmente perdemos a confiança no presidente. A partir do momento que você perde uma confiança, você não tem nem condições de votar. Imagina, qualquer pauta que seja de PEC precisa de 308. Nosso estagiário de
jornalismo da União, o Felipe foi às ruas e pegou 3 perguntas de 3 bairros diferentes para a senhora. Então, deixar de fazer as perguntas seria deselegante. Nós vamos fazer as perguntas. A primeira pergunta, João Pedro. Jota, bom dia a todos os ouvintes aí do programa Jogo Aberto. Eu me chamo Rodrigo, eu sou do bairro Nacional e eu queria saber da deputada quais são os valores de emendas alocadas pela deputada para Porto Velho, né, nesse período que ela exerce aí o mandato de deputada federal. Essa é a minha pergunta. Olá, uma alegria aqui poder receber a sua pergunta. Até agora, na hora do intervalo, conversava exatamente isso aqui com o J. Júnior. Eu tive uma condição, até mesmo por ter sido eleita com a quantidade dos votos de Porto Velho. Eu entrei no mandato em 2015 e tenho um comparativo de emendas desde 2013 até os dias de hoje, que é absurdamente assim o valor de comparação com os outros. Infelizmente, na gestão passada, não tivemos aí essas emendas colocadas na prática por uma falta mesmo de gestão e perdemos. Mas hoje temos mais de 10 milhões de reais alocados para o município de Porto Velho em várias áreas e que, graças a Deus, a essa nova gestão, a gente tem conseguido fazer com que haja projetos para serem executadas e saírem do papel. Essa semana mesmo eu recebi uma autorização de 250 mil para a questão da saúde. A gente precisa fazer com que os nossos postos de saúde tenham mais atenção e uma condição de insumos. E a outra condição é que tivemos agora uma notícia boa para esse ano também empenhado, um valor de R$1.500.000 que vai ser para o nosso colégio padrão. Eu tinha colocado numa condição da gente ajudar e fazer um centro esportivo. A partir do momento que o doutor Hildo teve a condição da sua gestão, a gente conseguiu fazer com que isso aconteça. Temos uma emenda de 4 milhões também para fazer 2 praças, uma na Zona Leste e uma na Zona Sul. E hoje eu tive até a notícia da secretária, Jota, que estava tendo umas invasões nessas áreas que estão destinadas para ser as nossas praças. Quero até pedir para as pessoas pensarem aí em toda a comunidade, deixa essas áreas que são reservadas para espaços públicos, elas vazias para a gente não ter problema e conseguir iniciar logo essas nossas obras. Temos uma condição de quase 2 milhões de reais para a saúde também, e esse dinheiro a gente tem aí até tentado fazer o máximo para replicar ele, fazer com que ele chegue em todos os nossos distritos. Precisamos pensar na região ribeirinha, e pensando na região ribeirinha, eu tive uma condição de colocar também uma emenda para a Marinha do Brasil, com aquele navio que faz o atendimento em todas as comunidades aqui no nosso Baixo Madeira, e eles estiveram há 2 meses atrás aqui em Porto Velho fazendo esse atendimento. Na verdade, são diversas emendas. Temos emendas para o Hospital de Câncer de Barretos, emendas para as Irmãs Marcelinas, tivemos agora para o Banco de Leite. Essas emendas estão alocadas, deputada, ou já estão aprovadas? Quase. Tem um trâmite. Eu trabalhei algum tempo na Câmara Federal. Algumas, infelizmente, a gente acabou perdendo, muitas na área da saúde, infelizmente por falta de gestão e de projeto da prefeitura passada, que não soube como receber ou não quis receber essas emendas. E as outras, muitas já estão empenhadas, outras já estão com valores pagos, e agora a gente só esperando a execução através da prefeitura. Vamos à segunda pergunta? Se deixar, eu fico falando o dia inteiro das minhas emendas. Bom dia, Jota. Me chamo Fátima, moro no bairro Caladinho. Gostaria de perguntar para a deputada quais as ações que ela tem desenvolvido dentro de suas atribuições parlamentares de incentivo e implementação do agronegócio, observando o potencial do segmento em Porto Velho. Olá, uma alegria receber aqui a sua pergunta, principalmente do bairro Caladinho, o bairro que eu tive o prazer de trabalhar na unidade básica de saúde, e com isso acabei fazendo muitos amigos, até aí deixar um beijo ao grande amigo que eu fiz, o Ferreira, da nossa unidade de saúde. Mas falar em relação ao agronegócio, até mesmo agora, essa semana passada a gente teve a grande oportunidade de poder ter aqui a nossa Rondônia Rural Show, que atraiu, e sem contar o quanto de dinheiro Rondônia acabou aí arrecadando com essa condição. Na condição do agronegócio, eu tenho colocado as nossas emendas, colocando em municípios que são mais ligados a nessa condição, tanto para poder ajudar os nossos produtores rurais, numa condição de levar o maquinário, de abertura de estradas, vários pedidos através de ministérios, e também no Ministério do Transporte, junto com o nosso
ministro Maurício Quintela, numa condição de fazer a abertura, porque infelizmente muitos desses lugares a gente não está conseguindo fazer com que aquilo que a gente tem chegue na nossa cidade ou que seja colocado para os outros municípios. Então essa é uma condição que a gente tem lutado muito, principalmente com as aberturas de estradas, colocando emendas para asfaltamentos também nessas linhas, para a gente conseguir fazer com que esse nosso agronegócio ele seja exportado, e assim a gente consegue dar uma valorizada nisso, sem contar audiências também feitas em Brasília, através, eu não posso até dizer que não só minha, mas de toda a bancada federal. É uma luta pelo agronegócio e a valorização. E dizer que também temos uma condição de pensar aqui que Porto Velho a gente está na duplicação da BR-364 pela luta disso, porque a gente facilitando o nosso acesso e dificultando que haja acidentes, a gente consegue movimentar muito mais essa condição do agronegócio no nosso estado. Muito bem, vamos para a última pergunta e vou tentar depois fazer outra pergunta, meu JV. Claro. Olá, bom dia Jota, bom dia ouvintes do programa Jogo Aberto, aqui é a Celina Santos, sou do bairro São Francisco, e eu gostaria de saber da deputada, no caso, se ela entende que o mandato dela corresponde à expectativa gerada na sociedade em 2014. Essa é a minha pergunta. Deputada, responde. Obrigada também pela sua pergunta. Eu quero dizer que eu sinto sim, que eu tenho... Posso dizer assim, respondido à expectativa, mas eu confesso a você que eu queria poder fazer muito mais, mas infelizmente vivemos aí esses 2 anos e meio de tanta turbulência que com essas mudanças de ministros, de presidente da República, isso tem dificultado não só o meu mandato, mas todos os mandatos parlamentares, não só na Câmara como do Senado Federal também. Porque a partir do momento que há essas mudanças, tudo aquilo que você vai construindo no mandato durante 1, 2 meses, pedindo ajudas para o seu município, de repente, com mudanças de ministros, você tem que reconstruir isso tudo de novo. Isso acontece a instabilidade que o país está. Eu posso até dizer com a condição, muitos governos e muitos ministérios acabam fazendo aquela condição. Não é do meu governo, não vou pagar aquela emenda, não vou ajudar aquela emenda. Eu acredito que a partir do momento que a gente tiver um governo que ele esteja estável e com essa estabilidade, ele poderá atender todos os parlamentares numa condição de não pensar apenas em partido político. Eu tenho tentado fazer, principalmente mostrando um mandato ético, transparente, correto e com respeito à população porto-velhense. É isso que me levou até lá e graças a Deus hoje eu posso andar nas ruas de Porto Velho e de todo o estado de Rondônia de cabeça erguida, sem ter meu nome envolvido em qualquer escândalo e principalmente respeitando cada voto que eu recebi no nosso estado e também até mesmo a quem não são meus eleitores, os municípios que eu tive pouco votos aqui dentro do estado, eu tenho tentado atender. Estou chegando aí as emendas destinadas a quase todos os 52 municípios de Rondônia. Muito bem, deputado, eu tenho mais 2 perguntas, vou pedir que nós tenhamos a capacidade de responder rápido, então vou ser sucinto. O PSDB, ele passou como o maior partido de oposição, e eu estou perguntando para uma das vice-presidentes do Partido Nacional, criticando muito a questão da corrupção, da forma como o PT tocou os seus 13 anos do poder, tudo isso. E, de repente, veio uma delação contra o presidente nacional do partido, já envolvido em outras questões da Lava Jato e também dentro do governo. Lá tem delação da Odebrecht, por exemplo, que fala dele pegando dinheiro da usina aqui de Rondônia, ele como governador do estado do Mato Grosso. Eu sei que cada um tem o seu CPF, mas como é que o senhor avalia essa questão controversa do discurso e de repente vir uma coisa à tona tão grande? Na verdade, o discurso do partido, a gente não pode individualizar ele no caso de um presidente. Ele tem que pagar por todos os atos dele, acho que a justiça tem que investigar, eu sou a favor de todas as investigações e principalmente até mesmo do seu afastamento. Ele já se licenciou, não está como presidente do partido, mas eu espero que ele também peça esse afastamento da presidência do partido. Eu sempre falo, cada um mesmo com seu CPF, não é porque você tem ali um conhecido ou conhece alguém que você vai pagar pelos atos da outra pessoa. Eu só digo que a mesma justiça que se pede para um, você tem que se pedir para outro. Então eu peço que a justiça também seja feita e a justiça está aí para julgar e analisar o que é verdadeiro e o que não é.
e se ele tiver feito realmente tudo que tem comprovado aí, que ele pague pelos seus erros e que não deixe o partido ser manchado por uma história, porque na verdade não é só o PSDB, são em todos os partidos e não é só na vida pública, é no setor privado, até mesmo a gente está vendo as empresas aí envolvidas em corrupção, e essas corrupções não vieram só de agora, devem estar envolvidas há muitos e muitos anos atrás. Então a gente sabe que tem muita gente boa em todos os lugares, como tem muita gente ruim também fazendo atos de corrupção em todos os lugares. Muito bem, nós vamos fazer um trato daqui a um mês, mais ou menos? A senhora Podemos, volta? É uma alegria, eu adoro poder estar na rádio, é um prazer muito grande poder ter esse diálogo. A gente ampliar esse debate, essa reflexão na sociedade aqui de Porto Velho. E a gente precisa, né? Ainda mais nesse momento de tanta crise política que a gente vive, eu sempre falo para as pessoas, a gente não pode deixar de acreditar e aproveitar aqui, a todos os ouvintes que estão tendo a oportunidade de ouvir na rádio, a gente precisa ter uma oxigenação na política. Então, o próprio político, ele vem da sociedade, e a partir disso a gente precisa mobilizar que a sociedade, ela não só critique, não só vá para as ruas e não só fique atrás dos computadores, que ela participe do processo eleitoral. Todos hoje que estão no mandato, eles vieram da sociedade, se colocaram à disposição, participaram de um processo e a partir disso tiveram votos para chegar lá. Então qualquer pessoa pode sim estar no mandato e representar. E eu faço isso porque tem muita gente boa, muita gente com potencial, muita gente que tem condições de ser bons parlamentares, bons vereadores, bons prefeitos, bons deputados e que muitas vezes ficam com a insegurança de participar. A gente precisa de vocês. Procurem um partido que vocês se identifiquem, quem sabe o PSDB estará de portas abertas, mas que você se identifique com ele. Eu acho que hoje, muito além dos partidos políticos, são políticas públicas voltadas à sociedade e que a gente pense aí numa construção pensando principalmente nas pessoas. Bom, então nós vamos daqui a uns dias convidá-la novamente e vou deixar essa pergunta para a senhora responder da outra vez, tá? Agradecer a sua presença, agradecer toda a equipe, pedir desculpa até da forma áspera que falei, porque realmente a gente fica preocupado, porque a gente anuncia a semana toda, usa as redes sociais de uma forma bem envolvente para anunciar então é uma falta de realmente eu fiquei preocupado em relação, até fui meio áspero com a assessoria, peço desculpas, agradecer a todos os sites que aqui estão transmitindo ao vivo, né, a nossa entrevista, e a pergunta que a senhora vai responder da outra vez vai ser sobre essa conversa de uma possível candidatura sua ao governo do estado. Agradeço a sua vinda ao programa e convido por outra oportunidade de estar por aqui. Eu que agradeço, J. Júnior, uma grande alegria e mandar aqui um beijo a todos que estão não só nos ouvindo, mas como nos vendo também através da internet. Eu acho que a internet hoje é o maior meio de comunicação que a gente tem e mudou muito, né, a forma de você poder trabalhar, porque mesmo que eu esteja em Brasília, a gente cria essa distância muito grande com o eleitor, mas as redes sociais mostram que mesmo longe você está perto, trabalhando e lutando por uma qualidade, principalmente de vida aqui em Porto Velho. E aproveitando mais uma vez, pedindo desculpas aqui pelo atraso, mas justificando mais uma vez que estávamos na reinauguração do nosso Parque Natural e convidar todos os porto-velhenses ao final da Rio Madeira poderem irem lá conhecer o nosso novo Parque Natural de Porto Velho, mais um lugar para vocês se divertirem. Muito obrigada, um beijo no coração de todos e aqui um abraço a todos que estão nos ouvindo na Cultura FM. Muito bem, agradecer a presença do meu amigo Jonas, palmeirense, gente de melhor qualidade, aqui também veio conferir o programa ao vivo, agora 12h01, estou encerrando um pouquinho atrasado, peço desculpa ao próximo programa, prometendo voltar semana que vem, estaremos com o jogo aberto a partir